Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Portanto, glorifiquemos a Deus por esses apóstolos que deram seu sangue pelo anúncio da palavra de Deus. Então, justamente a cidade de Roma foi irrigada com o sangue de São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, justamente onde está hoje o Vaticano. E São Paulo, fora dos muros, ou seja, fora da cidade de Roma, ele deu também o seu testemunho, sendo morto pela espada. Ambos, no mesmo dia, deram a sua vida pela Santa Igreja. E com isso, consagraram a cidade de Roma como a sede principal da Igreja de Cristo na Terra, uma vez que Roma é o lugar onde eles foram perseguidos e mortos por causa da palavra de Deus. Então, justamente por causa da liturgia dar uma ênfase especial ao apóstolo São Pedro, então por isso mesmo nós fazemos normalmente no dia seguinte uma missa em comemoração de São Paulo. Então nós vamos fazer depois também uma homilia para falarmos mais especificamente da importância de São Paulo para a nossa vida cristã. Mas hoje, falando mais sobre São Pedro, nós podemos em primeiro lugar lembrar-nos desta ocasião do seu martírio, que conta-se que São Pedro estava fugindo de Roma. Então ele levantou-se bem cedo de madrugada, sabendo que estava sendo procurado e que ele ia ser morto. Então ele estava fugindo sozinho, levando uma bagagem pequena, e ele subindo uma escada que dava para uma estrada onde ele poderia ir a pé para outros lugares. Ele esperava então se escapar daquela perseguição e da morte. No entanto, quando ele ia por aquela escada, veio Jesus descendo em direção a contrária. Então São Pedro perguntou: Senhor, aonde vais? E Jesus respondeu para Pedro: estou indo para Roma, que eu vou ser novamente crucificado. Então, quando São Pedro ouviu aquilo, ele ficou tocado no seu coração e percebeu que se ele não estivesse ali para dar esse testemunho em defesa da fé, que Jesus estaria sendo novamente crucificado, porque, por causa da sua covardia, a igreja não teria a força do seu testemunho. Então isso é bonito porque muitas vezes nós pensamos de uma forma utilitarista e nós pensamos que nós podemos ajudar mais a igreja com os nossos trabalhos, com as nossas pregações ou com as coisas que a gente pode fazer. Quando que, na verdade, muitas vezes Deus nos pede o martírio. Quer dizer, às vezes vale mais para Deus o nosso silêncio, a nossa renúncia, a nossa perda, a nossa exclusão e até mesmo a nossa morte. Porque, como diz o Salmo 115, é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, dos seus amigos. Então, nessa noção católica verdadeira, com um espírito sobrenatural, nós percebemos que a morte não é uma perda, mas que a morte é a ocasião de nós sairmos desta vida mostrando que nós amamos a Deus e que nós estamos unidos a Deus. Então, são bem-aventurados os que morrem no Senhor, como diz no Apocalipse, enquanto que são malditos aqueles que morrem longe de Deus e blasfemando contra Deus, porque eles perdem eternamente a sua vida. Então nós queremos aqui também fazer um comentário desta passagem dos Atos dos Apóstolos, quando diz que o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Então, quando viu que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro.
E Pedro estava preso no cárcere, encarcerado, com 4 esquadras de 4 soldados cada uma. Ou seja, tinham ali 16 soldados. Depois, diz ainda que Pedro estava amarrado com cadeias e ele dormia entre 2 soldados. E no dia seguinte ele seria morto, porque Herodes ia apresentá-lo para o povo para que ele fosse morto. Estava ligado com 2 correntes e guardando os soldados à porta da prisão. Mas o anjo do Senhor apareceu, uma luz brilhou na prisão, e o anjo do Senhor tocou no lado de Pedro e acordou, dizendo: levanta-te depressa. E logo as cadeias caíram das suas mãos. Então o anjo disse: toma o cinto e calça-te. E assim ele fez. E o anjo continuou: agora toma o seu manto e segue-me. E Pedro seguiu, não sabendo que era o anjo que estava fazendo aquilo, pensando que estava tendo uma visão. Passaram as guardas, chegaram até a porta de ferro se abriu, e depois Pedro chegou na rua. Estava ali sozinho na rua, e o anjo então o deixou. E nesse momento Pedro se deu conta que ele estava sendo liberto. E aí que ele disse: agora realmente eu estou vendo que o Senhor me libertou das mãos de Herodes. Então essa passagem realmente é muito interessante, especialmente para nossos tempos, porque diz ali que a igreja rezava muito por Pedro, uma vez que Pedro estava na prisão. E hoje em dia há pessoas que nos perguntam: nós devemos rezar por Francisco? E nós sempre explicamos que nós não podemos rezar por alguém que não é um Papa legítimo. Então, quando nós rezamos pelo Papa, nós o fazemos porque ele, como Papa, será perseguido pelos inimigos da igreja. Então, justamente por isso, como aconteceu com Pedro, nós rezamos para que Deus o liberte, para que Deus o confirme, para que Deus lhe dê força de lutar contra os inimigos da igreja e fazer até o fim aquilo que ele tem que fazer para cumprir a sua missão. Então, é dessa maneira, com esse espírito, que a igreja reza por um Papa. Mas para Francisco, no caso Jorge Mário Bergoglio, como é o seu nome civil, nós podemos rezar enquanto pessoa, assim como eu posso rezar por qualquer pessoa que esteja na face da terra pedindo a sua conversão, etc. Mas eu não posso rezar para ele como Papa, nem no cânon da missa, nem sequer pela oração dos vivos, uma vez que na missa não se pode acrescentar o nome de heréticos públicos e de inimigos da igreja. Então isso é para nós vermos a gravidade da situação e para nós entendermos que nós não temos ali alguém que seja um Papa verdadeiro, mas alguém que impede a igreja de ter um Papa verdadeiro. Isso é mais fácil de explicar. No entanto, o papado está preso. E justamente os inimigos da igreja fizeram toda essa armação para não permitir que nós tenhamos um Papa, ou seja, que o papado se liberte do meio daqueles soldados e daquelas cadeias. E justamente nós vemos que estava ali São Pedro tão bem guardado naquela prisão que nós não poderíamos nunca imaginar uma maneira de libertá-lo dali. E essa é a situação atual. O papado está tão bem trancado numa prisão que nós não podemos imaginar como um dia nós vamos ter um Papa verdadeiro novamente. Mas da mesma forma que Deus enviou o seu anjo e livrou Pedro da prisão, Deus, quando quiser, vai nos livrar dessa situação difícil que nós estamos vivendo. E o interessante é que o anjo tocou o lado de Pedro, como diz aí na leitura. E tocar o lado de Pedro nos lembra
aquele momento em que Cristo, morto na cruz, teve o seu lado perfurado pela lança. E isso faz com que nós possamos identificar a ressurreição do papado como o último tesouro, o último mérito, a última graça que Deus vai tirar do seu coração para livrar a sua igreja das mãos dos seus inimigos. Então veja que interessante que justamente quando Pedro estava ali dormindo, porque de fato hoje o papado está dormindo, nós não temos ali um papa que se manifeste, que diga, olha, o magistério é assim, a igreja é assim, a liturgia é assim. Então é aquilo, o sucessor de Pedro está dormindo, ou seja, o papado está adormecido. E quando o anjo o toca, o anjo diz, levanta-te depressa. Então ali é o movimento da ressurreição. É o movimento que ele tem que se levantar e tem que calçar as sandálias e tomar o manto. Porque ele tem que reassumir a sua autoridade. E isso vai ser o momento dessa eleição de um verdadeiro Papa, quando nós tivermos a graça de ver alguém novamente sentado no trono de Pedro, governando a Igreja Católica, como aconteceu em todos os tempos. E ali, quando Pedro se dá conta que ele está livre, ele percebe que ele está sozinho na rua. Então isso faz com que a gente se pergunte, não era mais fácil, já que o anjo já o libertou dali? Não era mais fácil que o anjo o levasse até onde ele tinha que ir? Ou não seria mais fácil que o anjo o desintegrasse da prisão e o colocasse diretamente lá na casa, onde ele chegaria, onde estaria no convívio das pessoas? Então, com isso, nós podemos perceber pela própria Escritura que Deus, ele colabora, ele ajuda, mas ele também quer a nossa colaboração. Então quer dizer que Pedro depois teve que andar no meio da noite, encontrar a casa da pessoa, bater na casa, chamar, olha, estou aqui. Então ele faz a sua parte. Nós devemos esperar a ajuda de Deus, mas também devemos fazer aquilo que Deus está nos mandando e fazer a nossa parte. Porque, inclusive, quando Cristo escolheu Pedro, Deus não escolheu um homem que tinha muitos dotes, muita inteligência, muita sabedoria, mas ele escolheu um homem simples, um homem que mal sabia ler, mas que tinha um carisma, uma força, uma graça necessária para, através daqueles dons, mesmo que sejam pequenos que ele tinha na sua natureza, ele pudesse assumir um cargo importante, que era o cargo de chefe da igreja. E a partir do momento em que ele foi capaz de confessar a fé e de perseverar nesse amor que ele prometeu a Cristo, então ele recebeu o pontificado. E recebendo o pontificado, ele se tornou verdadeiramente vigário de Cristo. Por quê? Porque ele faz as vezes de Cristo na terra, ele cumpre o seu papel como se Cristo estivesse na terra, pastoreando as ovelhas de Cristo. Então por isso que é importante nós valorizarmos o papado e valorizarmos a história, a vida e tudo aquilo que aconteceu na vida de todos os papas. Porque todos os papas da Igreja Católica verdadeira foram os nossos mestres na fé, foram aqueles que conduziram o povo de Deus para a plenitude desse conhecimento da Igreja e de Cristo. Então hoje, quando nós celebramos a festa de São Pedro, devemos nos lembrar sempre dessa promessa que nosso Senhor fez no Evangelho, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. E isso significa que, mesmo que eles ocupem todas as estruturas, mesmo que eles se autodenominem papas, ou que eles estejam ali mandando, nomeando bispos, nomeando cardeais, e fazendo as coisas como se eles fossem verdadeiramente chefes da Igreja Católica, nem isso poderá destruir a Igreja, porque
a força da Igreja Católica está baseada em Cristo, está baseada em Deus. E essa força divina faz com que nenhuma potência da terra consiga destruir aquilo que o próprio Cristo plantou com o seu próprio sangue. Por isso tenhamos confiança e vejamos que no meio dessa situação grave e no meio dessa grande apostasia, nós temos a esperança de ver um dia São Pedro sair da prisão. Ou seja, um verdadeiro Papa sucessor de Pedro estar novamente diante de nós para nos pastorear como chefe das ovelhas do rebanho que nosso Senhor lhe confiou. Que Deus seja bendito e que todos os papas sejam nossos intercessores perante Deus, para que nós tenhamos a coragem de dar esse nosso testemunho até o dia da libertação da Santa Mãe, a Igreja. Amém.